Fala galera, como que vocês estão? Tudo certo? Galera, vídeozão novo no canal, então já se inscreve, já deixa seu like. Para quem quiser participar da comunidade, o link está na bio do YouTube ou só clicar aí na descrição do vídeo vai ter o link da comunidade. Vim trazer um conteúdo para vocês, né, que me pediram em live, então conteúdo bem educacional, bem tranquilo. Peço para vocês que prestem atenção no vídeo, assistam até o final para não perder nada e saírem daqui com mais conhecimento, certo? Eu vou explicar para vocês como que funciona as flores, né? Que me pediram em live também esse conteúdo para fazer um vídeo aí com mais calma, mais tempo. E então vamos ao que interessa, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, por favor. E já deixe seu comentário, também comentei qual vídeo vocês querem ver aqui no canal que eu posso trazer para vocês. Vamos começar pelo básico aí, então, galera, que é quem criou, aonde foi criado, né? Se é um método que funciona, não funciona. E primeiro ponto, quem criou? George Soros, tá? Esse cara aí hoje é um dos maiores investidores do mundo. Para vocês terem noção, esse cara só de doação ele já doou mais de 32 bilhões de reais. E hoje, atualmente, em 2025, ainda ele é vivo, ele é um senhor bem de idade, mas ele ainda é bem ativo no mercado, acompanha suas instituições, tudo certinho. E, atualmente, fora a doação que ele fez, o patrimônio dele está avaliado em 7,5 bilhões de reais, segundo a Forbes. Então, esse cara aí é o George Soros, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a fotinha dele. Esse cara aqui, ó, George Soros, tá? Então, esse cara aí teve um início aí no mercado bem complicado. Ele nasceu em 1930 na Hungria e entre 1944 a 1945, né, a gente sabe que a Hungria foi ocupada aí pelos alemães, né, pelo período ali no período nazista. Então ele participou dessa situação, foi uma situação bem complicada. Ele teve que fugir do país, foi morar em Budapeste primeiro, fez uma faculdadezinha lá pequena na época e depois se mudou para Londres, fez uma faculdade bem conceituada lá em relação à economia. Então se formou lá, depois foi para os Estados Unidos ali e em 1970 ele criou seu primeiro fundo investidor, tá? Então esse cara aí passou por muita dificuldade, ele trabalhava como garçom e também trabalhava em uma rodoferroviária, alguma coisa assim, uma ferroviária, onde ele fazia o despacho das malas ali. Então ele tinha 2 empregos na época que ele mesmo disse que era para pagar as suas despesas com a faculdade e fora a faculdade ainda ele estudava o mercado financeiro, mercado de ações, né, fundo de investimentos. Então esse cara aí se posicionou muitas vezes aí contra moedas, ele se posicionou, se eu não me engano, contra a Libra e isso causou um grande alvoroço que chegou a quebrar bancos na época, tá? Na Europa. Então, ele era muito forte no que ele fazia, tinha um fundo de investimento muito forte, que o fundo de investimento dele, que ele criou na época, se chamava até alguma coisa ali com o sobrenome dele, Soros. Por isso que tem esse método aí hoje em dia referente a Soros. Então, um pouquinho do conceito ali de quem foi, e a gente escuta falar muito sobre o método de Soros pelos traders iniciantes, né? Um termo muito utilizado no mercado de opções binárias, um método também que é muito assertivo, mas também ele tem ali o seu risco, né? É um pouco mais arriscado, então você precisa ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de domínio e também psicológico para aplicar esse método da forma correta, certo? Então, sem mais delongas, vamos ali explicar como que funciona esse método. O que vocês vão fazer, tá? Agora vai sumir a minha câmera aí e vai ficar só a imagem da tela para vocês. A gente vai trabalhar com valor ilusório aqui na entrada de R$ 200. Acompanhe aqui onde está o mouse. Ó. E o nosso payout de 87%. Então, se a gente fazer uma entrada de R$ 200, o nosso lucro vai ser de R$ 174. Aqui a gente tem a soma do valor da entrada mais o lucro de 87%. Então, a gente tem aí um total de R$ 374, certo? A ChatGPT resolveu falar aqui no meu celular. E então tá, vamos ao que interessa. Aqui a gente já vai pro Word. Então aqui a gente pode comparar o método de Soros com o método de mão fixa, tá?
vocês me veem operando mão fixa em live. Eu nunca faço operações aqui no valor da entrada. É sempre uma mão fixa. Por quê? Porque o método Soros, eu acredito que por ele ser mais arriscado, um método mais arrojado, você deve utilizar ele em certos momentos, onde você vê que o mercado está bom para alavancagem. Então, como que funciona? Se a gente aqui fez uma entrada de R$ 200 e teve um lucro de 174, na nossa segunda entrada a gente vai entrar com o valor da banca, né, de mão fixa de R$ 200 mais o lucro. Então a gente vai entrar com R$ 374, certo? Enquanto no método aqui de mão fixa, a gente vai entrar com o mesmo valor da primeira entrada. A primeira a gente entrou com 200, a segunda a gente entrou com 200, né, teve um lucro de 174 e se manteve. Aqui na nossa segunda entrada, o valor do nosso lucro já vai aumentar, porque a gente entrou com o valor de 200 mais o nosso lucro. Olhando isso aqui num cenário positivo, tá? Se a gente fizer 3 operações assertivas. Então aqui, ó, a gente já vai entrar com 374, certo? Opa, deixa eu só apagar aqui certinho. Então a gente entrou aqui com R$ 374. Olha só. Então aqui vocês notam que o nosso lucro já aumentou. Então entramos com 374. Deixa eu já abrir a calculadora aqui. Ó, a gente entrou com 374. O nosso payout está em 87%. Então 374 menos os 699,38, esse é o resultado do nosso lucro nessa operação. R$ 325,38. Então a gente já vem aqui e o lucro foi de R$ 325. Vou deixar 325 redondo aqui. Cara, falar pra vocês, eu nunca gostei de usar o Word. Sempre quando eu tinha trabalho na escola pra fazer, eu sofria com isso daqui. Então tá. Então, e o lucro total entre o valor da mão mais o lucro finalizou ali em R$ 699. Vou trabalhar com um valor redondo aqui. Então, aqui na nossa terceira entrada, a gente vai entrar com o valor de R$ 699, utilizando Soros, tá? Então aqui a gente vai entrar com R$ 699. Então notem que o lucro já subiu aqui, ó, para 1.307. Então a gente praticamente dobrou o valor da entrada. Ó, 699, a gente teve um lucro aqui. Deixa eu fazer a conta. 699 menos o 1.307, que é o valor total entre lucro e o valor da entrada. Então, R$ 608 de lucro nessa operação. A gente já coloca R$ 608. Eu estou fazendo cagada. 699 foi o valor da nossa entrada. E o lucro que a gente teve nessa entrada foi de 608. Vou voltar aqui. Então, e aqui a gente na mão fixa manteve, né? Entradas de R$ 200, o lucro se mantém em 174. O nosso payout em 87%, tanto para o método de Soros quanto para o método de mão fixa. Aqui na Mirlux dá para vocês comprarem payout, tá? Se vocês quiserem, eu faço um videozinho explicando para vocês ali como funciona, ou me chama no privado que eu explico para vocês. Então, o payout de vocês aqui, vocês podem aumentar o valor, tá? Dá para comprar ali. Então, a gente teve um lucro aqui utilizando Soros, e aqui finalizou, então,
como a gente não vai fazer mais uma entrada, mas se você fosse fazer outra entrada aqui em Soros, você deveria fazer uma entrada com o valor total ali, ó, de 1.307. Mas como a gente não vai fazer, né, vamos respeitar o gerenciamento. Acredito que vocês também vão respeitar comigo, né? 3 entradas, 3-0, sai do gráfico, volta outra hora, já bateu a meta. Então a gente vai somar esses valores aqui, ó, certo? Então aqui a gente tem R$ 499 mais 608. Por que 499? Porque 174 mais 325 dá 499. Mais 608 reais vai dar um valor total aí de R$ 1.107 de lucro. Somando esses três valores aqui, ó. Então, utilizando os Soros, a gente teve um lucro total em 3 operações de 1.107. Operando mão fixa, a gente teve um lucro total de quanto? 348, 510, 522. Então aqui a gente teve 522 de lucro. Olhem a diferença de resultado utilizando Soros e utilizando mão fixa. Porém, meus amigos, olhando isso aqui no cenário negativo, isso aqui dá um rombo, hein? Porque, notem, na segunda entrada vocês entraram com o valor da banca mais o lucro. Então, se vocês tomam um loss aqui, ó, o valor do loss aumenta também automaticamente, né? Então, vocês precisam entender isso, precisam analisar isso. Utilizem sempre da forma correta os Soros, tá? Para vocês aí não se prejudicarem nas operações. Façam o gerenciamento, né, certinho para vocês não se complicarem. O Soros é muito bom, mas se você não souber usar, não tiver psicológico, não souber fazer o gerenciamento, você vai, né, acabar tendo prejuízos mais altos. Porque se você entrar, por exemplo, aqui, ó, entramos na segunda entrada só com R$ 200. Então, se a gente tomar um loss aqui, a gente vai estar num prejuízo aí de 26 reais. 26 reais. Se a gente entrar aqui e tomar um loss, a gente vai estar num prejuízo de R$ 200. Por quê? Porque é o valor da entrada e mais o lucro que você teve. Então, você perdeu 200 e mais o teu lucro. Então, analisem bem. O Soros é um método de alto risco, tá? Então, analisem muito isso, né? Então, ele depende muito da tua sequência de acertos, tá? Então, eu sempre indico vocês fazerem 3 entradas utilizando o Soros. De 3 a 4 entradas no máximo, tá? De forma assertiva. Porque ele é uma estratégia. O Soros nada mais é do que uma estratégia de progressão de lucros, tá? Em que você acaba reinvestindo no teu lucro, né? Vocês conseguiram notar isso? Sempre buscando multiplicar aí de forma mais rápida, e só que infelizmente você acaba aumentando o seu risco. Então, conseguiram entender? Conseguiram captar? Se ficou alguma informação vaga, ó, eu vou tentar fazer na prática aqui para vocês, mas também não vou fazer aí com uma mão tão pesada, né? Vamos trabalhar aí com R$ 50. R$ 50, banquinha baixa. Vamos trabalhar com 50. Então, fizemos a nossa primeira entrada com 50. Já vou entrar com uma vendinha na próxima. Peguei uma venda aqui já. Eu tomar um loss aí, eu vi. Se eu tomar loss, eu não vou cortar, tá? Porque eu nem fiz muita análise ali, só entrei com a venda. O preço deixou rejeição aqui, entrei vendido. Né? Abertura de novo lote, porém, pode ser que seja só um descanso e ela continue subindo, porque está numa tendência forte de alta aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante para que vocês aprendam aí, tá? Caralho. Eu tomei um
famosa aí. Até para gravar vídeo para vocês, gasto dinheiro aí. Por isso, valorizem e se inscrevam no canal. E galera, sempre que vocês, ó, isso é importante, se vocês estiverem fazendo soro, tomou um loss, esquece, filho. Reinicia, volta ao normal, vai fazer a entrada com 50 novamente. Deixa eu ver para trabalhar aí. Entrei com uma vendinha aqui. Então, ó, entramos com 50 reais. O payout aqui, somando o valor da entrada mais o lucro, R$ 93,50. Então, na minha segunda entrada, em vez de eu fazer uma entrada com 50 reais, eu vou fazer uma entrada com R$ 93,50. Vamos aguardar aí o mercado. Finalizando a operação aí, a gente já dá continuidade. Cara, não é possível. Eu vou trollar esse mercado. Olha isso. Deixa eu aqui sair de rejeição para dar uma vela verde ali. Faz sentido. Então, ó, agora a minha segunda entrada vai ser com R$ 93,50. Isso é Soros. Caralho, mas eu tô uma desgraceira pra digitar hoje, hein, galera. Ó, 93,50. A gente vai entrar. Se vocês notarem, durante o vídeo, do início do vídeo até agora, teve movimentação aqui ó, no valor da minha conta. Por quê? Porque o meu robô tá operando. Então, ó, se eu tomar um loss agora, eu vou perder 50 reais e mais 43,50 de lucro da minha primeira operação. Enquanto, na mão fixa, se eu fizesse uma entrada de 50 de novo, eu teria um prejuízo aí de 6,50. Poxa, vou pegar mais uma vendinha aqui. Vai empurrar esse preço aí. Vou pegar aqui. E agora, se a gente pegar um unzão, a terceira entrada vai ser com um valor aí total de R$ 174,85, certo? E tomou loss, meu amigo, aqui na segunda entrada já recomeça de novo, 50 reais de novo, entendeu? Mas o lucro é muito maior. Ah, sacanagem isso daí. Vai querer respirar bem aí agora. Então, mais uma entradinha assertiva. Agora, a nossa próxima entrada é com R$ 174,85. Meu Deus do céu, tem que apagar ali sequer. R$ 174,85. Então, notem que é muito agressivo trabalhar com Soros, tá? Aqui dá pra gente operar só a favor da tendência. E ainda já deixou a rejeição de preço e já vou entrar com outra venda aqui de novo. Pode ser que eu vou pegar a última vela do lote aqui. Busca essa região aqui, corrige e volta. Terceira entrada. Pegar mais uma ali. Pegar um pouquinho antes para nós pegar com uma proteção aí.
Então fizemos 3 operações utilizando o soro. Entenderam qual que é a lógica dos soros? Você sempre vai trabalhar o valor da entrada ali e o lucro. E basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo. Só façam o gerenciamento. Operem de forma aí tranquila. Né? Sejam pacientes na hora de operar. E tá lá. Até gravando vídeo para vocês eu consigo ganhar dinheiro. Se bem que eu perdi uma entradinha ali, né? Mas felizmente deu certo as outras. Lucro no bolso. E é isso. Então vamos para cima. Fechou, galera? Dúvidas, comentem no vídeo, comentem o que vocês acharam do vídeo e até o próximo videozão, tá? Não se esqueçam de se inscrever e acompanhar a comunidade lá e participar das lives.